as rochas vulcânicas, as extrusivas, como o resfriamento é lento, o choque de temperatura que eu falei para vocês, ele forma minerais muito pequenos. Então, olhando ali para esse tipo de rocha, você acha que é um tipo de mineral apenas, que ela é homogênea. Porém, se colocar no microscópio, você consegue observar os diferentes tipos de minerais presentes. Então, apesar de a olho nu parecer homogênea, mas tem diferentes tipos de minerais. Então, aqui já é um aspecto que ajuda a diferenciar esses dois tipos de rochas. Olha aqui que legal, essa rocha vulcânica aqui, ó. Um exemplo de rocha vulcânica extrusiva que nós acabamos de ver. É um caso na Espanha, em Castellfollit, faz aí quase 200 mil anos que ocorreu esse derrame, né? Um derrame vulcânico a 50 metros de altura ao longo aí de uma encosta, né? De 1 quilômetro de extensão. Olha aqui, dá para ver mesmo que essa lava, né, o magma estava escorrendo e foi se esfriando, formando essa rocha. Tudo bem? Então, o aspecto bem escuro, né? Não dá para ver ali os grãos. Então, esse tipo de rocha, o basalto, como eu falei para vocês, ó, com um microscópio, dá para ver aí, ó, os diferentes tipos de minerais. Porém, a olho nu, fica difícil de ver. Essa imagem também ajuda nós a entendermos alguns elementos. Olha aqui, ó, nós vamos ver daqui a pouco uma explicação melhor para vocês sobre os diques. Nós temos aqui, ó, o vulcão formando aí, né, as rochas vulcânicas. Temos aqui os batólitos. Então, vamos focar nos batólitos e nos diques que aparecem nessa imagem. O que nós temos? Os batólitos são corpos ígneos. Então, primeiro é uma rocha ígnea, é discordante, então são um formato irregular, não é algo bastante, vamos falar, né, comportado, não, é um formato meio alongado, meio irregular, de grandes proporções. Ele aí vem do magma viscoso, e ele se formou, é consolidado em grandes profundidades da crosta. Então, aqui, ó, dá para ver por essa imagem um batólito, em grande profundidade quando ele foi formado. Tudo bem? E 2 exemplos aqui, ó, na Serra das Mesas em Portugal e na Serra Branca. Tudo bem? Em São Rafael. Olha o dique. O dique, o que acontece para a formação do dique? Existe algum tipo de falha no terreno, algum tipo de, pode falar, de fenda numa rocha já pré-existente, e através dessa fenda, dessa rocha pré-existente, o magma ele vai entrando. E conforme ele entra, ele vai chegando mais próximo da superfície e sofre resfriamento. E se forma nessa fenda a rocha. Olha aqui, ó, a rocha vulcânica, né, sendo formada nessa fenda. E quando isso acontece é chamado de dique. Voltando naquela imagem inicial, é aqui, ó, mostrando que entrou pela fenda e foi esfriando. Então, fez aí essa formação. Então, elas se consolidam em planos verticais e geram corpos tabulares, porque está preenchendo aí essa fenda, formando os diques. Pode ser algo aí mais vertical ou meio diagonal. Característica aí forte dos diques. Já as soleiras, elas são mais horizontais. Há também esse resfriamento, mas ela vai se encaixando no terreno que já estava ali. Tá bom? Então, uma estrutura de rocha encaixantes também geram corpos tabulares, só que em planos horizontais. Então, diques
algo mais vertical, meio na diagonal. Já as soleiras encaixam no terreno no sentido horizontal. São aí as soleiras. Falando das características das rochas ígneas, né, ou magmáticas, que é o sinônimo de rocha ígnea, magmática fica fácil para guardar de magma, né, as rochas ígneas no meio do magma, então, ígnea ou magmática, elas são rochas bastante duras, os cristais, eles vão se justapondo, então, se dispõem por justa posição, são maciças, quando elas se quebram, elas não se quebram de forma homogênea, é de quebra irregular. Por que se fala disso? Porque na sedimentar, eles costumam ir sedimentando por camadas. São camadas que vão se formando. Então, quando quebra, às vezes quebra quebra na camada. Já nas rochas ígneas, ela tem uma quebra irregular, como se fosse um vidro que quebra totalmente sem nenhum tipo de padrão. A textura cristalina, né, um aspecto às vezes meio vítreo, né, lembra aí do vidro. A fossilífera, o que é isso? Não há formação de fóssil nas rochas ígneas. A formação de fóssil acontece nas rochas sedimentares. Nas rochas ígneas, como tem um resfriamento, não tem como que um animal morto, ele vai se consolidar ali, ou um vegetal. Então, não tem formação de fósseis. Tem um alto teor de feldspatos, né? O modo de ocorrência nós já vimos, tanto plutônica, resfriamento abaixo da crosta, quanto vulcânica, resfriamento na superfície. Quanto à textura, pode ser aí cristalizada, parcialmente cristalizada ou não cristalizada, que é um aspecto mais vítreo, né, de vidro. Em relação à sua granulação, pode ser grossa, média, fina ou muito fina. Guardem os tipos, mas não precisa guardar esses números, que é em relação ao tamanho do grão que é formado. Se ouvirem um chorinho aí, minha filha chorando. O tamanho dos cristais, né, dos grãos. Fanerítico é o quê? É quando você consegue ver os grãos a olho nu. E nas rochas ígneas também pode acontecer de ser afanítica, sem ver a olho nu. Afanítica, sem cristais vistos a olho nu. E o tamanho em relação entre os grãos pode ser equigranulares, é quando são grãos praticamente do mesmo tamanho, é mais homogêneo, não tem uma discrepância tão grande entre esses tamanhos. E inequigranulares é quando um é muito maior do que o outro, tudo bem? Aqui mostrando o feldspato, que é algo mais retangular, os grãos consegue se ver, né, quando se observa, ou o quartzo, que é algo mais arredondado. Aqui, ó, fanerítica, granular, porfirítica, que é a fanerítica. E vamos que vamos. Aqui das estruturas, que eu já havia comentado algumas delas, mas a vítrea, nesse aspecto refletivo. Maciça é quando ela é bastante homogênea. A granular, você consegue ver os grãozinhos aqui, né? A fanerítica, quando você vê os grãos bastante maiores, né, em relação à fanítica aqui, mas você consegue diferenciar olho nu. Comparando aqui a porfirítica com a pegmatítica, olha a diferença do tamanho dos grãos, aqui a presença do feldspato e do quartzo, aqui da turmalina e da biotita. E comparando aqui a vesicular e a amigdaloide, a vesicular, esses espaços estão vazios. E na amigdaloide, esses espaços estão preenchidos por outro tipo de rocha.
Lembra que eu falei do dióxido de silício, que era importante para a classificação, que era uma característica lá do magma? Olha aí, ó, de acordo com a quantidade de dióxido de silício, com a porcentagem, nós temos essas rochas vão ser ácidas, intermediárias, básicas ou ultrabásicas. Mas, professora, onde isso influencia? Isso vai influenciar na cor, né? Nas características dessa rocha. Olha aqui, uma rocha ácida, nós temos aqui um granito mais rosa, um exemplo de rocha ácida, que tem um teor de dióxido de silício maior. Elas são mais claras do que uma rocha básica ou ultra básica, quando essas porcentagens de dióxido de silício são menores. Então, aqui mostrando esses tipos, diferentes tipos. Rocha intermediária, um cianito, um exemplo, uma básica, o basalto, e aqui uma ultra básica, que é o piroxênito. Em relação à coloração, que eu já comecei a mostrar aqui para vocês, né? Nós temos aí que as mais claras são leucocráticas, né? São aquelas que possuem minerais félsicos, minerais mais claros. E as mais escuras, né? Elas têm minerais mais escuros, os máficos. São rochas melanocráticas. O que você pensa? Pensa aí que a melanocrática, não é melanina que dá cor na pele? Então, as melanocráticas vem da melanina. Pensa nisso, fazer analogia aí para guardar. São aquelas que predominam os máficos, os mais escuros. E o que fica no meio do caminho, quando os minerais leucocráticos e melanocráticos estão ali balanceados, são as meso no meio. Então, as mesocráticas são aquelas que têm porções iguais de minerais félsicos e máficos. Exemplo de leucocrática, de mesocrática, que é dividido, e aqui melanocrática, que já é bem mais escura. E exemplos aqui de minerais félsicos mais claros, o quartzo, feldspatos e a muscovita. Já os minerais máficos, piroxênio, anfibólios, biotita. Eu fui uma vez para Ouro Preto e eu trouxe algumas rochas de lá. Vou ver se eu consigo achar para no próximo vídeo mostrar para vocês alguns exemplos delas. Então, estamos terminando, pessoal. Olha que interessante aqui, um granito. Aqui é o quê? Uma leucocrática, uma melanocrática, mesocrática. Aqui nós conseguimos ver uma rocha bem mais clara, então leucocrática. Nós temos aqui um granito, conseguimos ver a parte que é mais vítrea, meio que transparente, é o quartzo. Aqui, ó, a parte que é mais opaca, mais clara, porém clara, é um feldspato, plagioclase. E as partes mais escuras é a biotita, é a mica preta. Então, nós temos aqui, quando você faz um exercício de classificação, se fosse fazer com uma rocha dessa, você colocaria e tentaria classificar a porcentagem de cada tipo de material, desenhando numa bolinha, para conseguir estimar a porcentagem. E eu pretendo fazer um exercício ainda com vocês de classificação das rochas com base nesses dois tipos de materiais. Até a segunda parte da aula daqui a pouco no próximo vídeo, tá bom, pessoal? E as dúvidas à noite.